Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar sobre as regras para o uso da vírgula. É muito comum ver por aí as pessoas falando que a vírgula é um sinal para pausa. Só que não faz muito sentido. Uma pessoa asmática ou que tem alguma deficiência pulmonar, ela não tem que colocar mais vírgulas no texto. E uma pessoa ansiosa, que nem eu, que fala um monte de coisa, não vai colocar menos vírgulas no texto. Existem regras que respeitam a análise sintática, a função das palavras na oração, que estabelecem quando tem vírgula e quando a gente não usa vírgula. Vamos falar das regras aqui no geral. Eu vou pontuar as principais que a minha galera do sétimo ano está estudando, mas no arquivo aqui vão ter todas as regras para vocês revisarem, tá bom? Quem é do clã. Bora lá, então, vou compartilhar o meu arquivo para vocês irem vendo os exemplos. Então, vírgula não é só uma marca para pausa, tá bom? Já coloca isso na cabeça. Outra coisa, vírgula não é um temperinho que você joga na frase ao bel prazer. Não, tem regra, lembra? Não é só ler a frase e falar, nossa, tá muito grande, vou colocar uma vírgula aqui. Não, não é assim que funciona. Vamos ver as regrinhas. Bom, para começar, a primeira regra, a vírgula separa elementos numa oração que têm a mesma função sintática. Por exemplo, eu já comprei cadernos, canetas, lápis e borrachas. Então, aqui, cadernos, canetas e lápis são elementos de uma lista. Então, a gente tem que separar com vírgula. O último termo que vai com a conjunção e não ganha vírgula. Lembra disso? Quando tem o último ezinho ali, o último termo, não usa vírgula. Aí, a vírgula também serve para separar orações. E quando a gente está falando aqui de orações, a gente está falando de enunciados completos, que tem sujeito, verbo, complemento, ou seja, as orações coordenadas, tá? Quando é subordinada, algumas têm vírgula, outras não pode ter vírgula de jeito nenhum. Mas esse é assunto para outro vídeo. Vamos combinar aqui que a vírgula separa orações que são completas, tem sentido completo. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele fez a tarefa. Tem sujeito, tem o verbo fazer, e tem a tarefa que é o objeto. Mas ainda não entregou, olha só, tá atrasando. Então, aqui o mas é uma conjunção coordenada, adversativa, da ideia de oposição de ideias. Ainda não entregou, então tem o sujeito desinicial eu, o verbo, e aqui não precisa do complemento, que ele é verbo intransitivo. Então, eu tenho duas orações com sentido completo e com a conjunção. Podiam não ter a conjunção, mas, quando são orações coordenadas, a gente separa com vírgula para marcar que elas estão completas. Terceira regrinha para o uso da vírgula, separar elementos repetidos ou em sequência. Por exemplo, estou com muita, muita, muita fome. Então, esses muitas, 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 tem que separar com vírgula, tá? Qualquer elemento repetido. Aqui o ponto principal que a galera do sétimo ano está estudando. Isolar a adjunto adverbial, que nada mais são do que os advérbios e as locuções adverbiais. Lembra que os advérbios e as locuções adverbiais são palavras que acrescentam uma circunstância, ou seja, uma informação extra que a gente coloca na frase. E os advérbios e as locuções adverbiais, o lugar desses elementos é no final da oração. Se tiver no começo ou no meio da oração, a gente separa com vírgula. E aí a regra é o seguinte, se for apenas uma única palavrinha esse advérbio, não é obrigatório colocar vírgula, mas você pode separar com vírgula, se você quiser, para poder enfatizar aquela informação. Por exemplo, eu posso falar, ele fez os exercícios vagarosamente. Esse vagarosamente não ganha vírgula, que é uma única palavrinha, e está no fim da frase. Agora, não pode colocar vírgula quando está no fim da frase, é uma única palavra. Não pode, tá bom? Agora, se tivesse no começo, vagarosamente, uma única palavra, não é obrigatório colocar vírgula. Mas você pode colocar vírgula para enfatizar esse vagarosamente. Vagarosamente, vírgula, ele fez os exercícios. Ou se tivesse no meio da frase, ele, vírgula, vagarosamente, vírgula, fez os exercícios. Então, esse advérbio de modo, se tiver no começo ou no meio da frase, por ser uma única palavrinha, você decide se quer ou não colocar vírgula para enfatizar. Se for duas ou mais palavras, é melhor colocar vírgula. Separa, se tiver no começo ou no meio. No fim, não precisa. Beleza? Então, essa é a regra que o sétimo ano está estudando sobre a colocação da vírgula. Adjunto adverbial, que são os advérbios e locuções adverbiais. Retomando para ficar bem preso, bem fixo na cabeça, hein? Os advérbios, as locuções adverbiais, são as palavras que acrescentam circunstância para o verbo, para um adjetivo ou para outro advérbio. Se tiver no fim da frase, pode ser 2, 3, 4 palavras, não importa.
não tem vírgula, porque o lugar do adjunto adverbial é no fim da frase. Agora, se tiver no começo da frase ou no meio e for uma única palavrinha, pode ou não colocar, tanto faz. Você só coloca se você quer enfatizar aquela informação, dar uma ênfase maior. Agora, se forem duas ou mais palavras, coloca a vírgula para marcar que ali não é o lugar normal, vamos dizer assim, do advérbio, da locução adverbial, tá bom? Continuando, isolar expressões intercaladas ou que indicam uma retomada ou uma outra forma de dizer a mesma coisa. Então, por exemplo, ou seja, isto é. Aí você sempre tem que colocar essas expressões entre duas vírgulas. Por exemplo, aqui, os alunos, vírgula, por exemplo, vírgula, podem revisar a matéria antes da prova. É ótimo. Ou então, os professores corrigiram as provas, isto é, as notas logo estarão no portal. Então, essas expressões que são explicativas, exemplificativas ou de retomada, a gente sempre separa entre vírgulas, uma antes e uma depois. Aposto evocativo. O aposto é um termo que explica um substantivo que veio antes, tá bom? Então, o aposto serve para dar uma informação a mais, para ficar mais clara a informação. E esse aposto sempre vem entre vírgulas, quando está explicando o termo anterior. Já o vocativo é um chamamento, você está evocando, chamando alguém. Não importa se está no começo, no meio ou no fim da frase, tem que separar com vírgula. Por exemplo, Marieta, vírgula, a melhor aluna da turma, vírgula, então isso que eu coloquei entre vírgulas, está em negrito aqui na frase, é o aposto que está explicando quem é Marieta. Passou de ano com nota 10. Percebam que se a gente tirar da frase o aposto, não vai fazer diferença. Você fica sem uma informação, mas a frase continua tendo sentido completo. Então, eu poderia falar, Marieta passou de ano com nota 10. Com o aposto, eu fico sabendo melhor, com mais exatidão, quem é a Marieta. Agora, o vocativo. Loquivaldo, vírgula, fecha a janela. Então, essa vírgula é obrigatória. Eu vejo muito nos grupos a galera errando porque não sabe, não prestou atenção, não se importa tanto com esse detalhe, né? Então, quando você coloca num grupo de WhatsApp ou qualquer aplicativo de comunicação, né? Pessoal, vírgula, vamos fazer não sei o quê. Tem que colocar essa vírgula obrigatória para separar o vocativo. Bom dia, pessoal. Bom dia, vírgula, pessoal. Então, a gente sempre separa com vírgula o vocativo, não importa se ele está no começo ou no meio do fim da frase, tá bom? Essa aqui é antiga, hein, a regra 7. A gente quase não faz mais hoje em dia o cabeçalho, nem escreve cartas, né? E no e-mail isso passa batida, porque na própria caixa de mensagem vai aparecer a data, né? Mas é bom saber. Então, quando você está fazendo um cabeçalho, colocando data, tem que colocar primeiro o lugar, depois vírgula, e aí depois a data, e a data não coloca vírgula em lugar nenhum, tá bom? Então, por exemplo, Belo Horizonte, vírgula, 12 de maio de 2025. Então, a única vírgula aqui é para separar o lugar da data, tá bom? E o Rock aqui roncando. 8 elementos antecipados, o pleonasmo enfático, quando você ou fala duas vezes a mesma coisa, está enfatizando aquilo, ou quando você coloca alguma informação no começo da frase. Então, por exemplo, os livros da biblioteca, a professora organizou ontem. Então, esses livros da biblioteca era para estar depois do organizou, mas para ser empático, colocou no começo. Então, a gente tem que separar com vírgula esse deslocamento. Quando a gente faz omissão de palavras, geralmente verbo também coloca vírgula. Separar orações sem conjunção que sejam coordenadas. Separar orações com conjunções coordenadas. Separar orações intercaladas quando tem uma dentro da outra. Isso acontece muito com as subjetivas, não, desculpa, com as adjetivas explicativas, que uma oração vai estar dentro da outra, né? Mas também pode ser em outros casos, quando você lembra de alguma informação e coloca ali para enfatizar no começo. Por exemplo, o importante, disse a professora, é fazer tudo com calma. Eu poderia ter dito a frase assim, disse a professora, 2 pontos, o importante é fazer tudo com calma. Ou, o importante é fazer tudo com calma, vírgula, disse a professora. Esse disse a professora, quando colocou aqui no meio, é para chamar a atenção da importância digamos assim, de quem está falando, querendo enfatizar essa informação. Então, quando tem uma oração dentro da outra, coloca entre vírgulas. Separar orações adverbiais, quando está no começo ou no meio da oração, geralmente no começo, né? Quando não usar vírgula, ponto muito importante, não usa vírgula nunca para separar sujeito de verbo, e não usa vírgula nunca para separar o verbo do complemento, que são os objetos, tá bom? Por exemplo, o aluno, vírgula, estudou.
não coloca vírgula desse jeito. Pelo amor de Deus, tá errado. Não pode, nem para enfatizar, não existe isso aqui, tá bom? Ou então, dei um presente, vírgula, a minha mãe. Não pode separar aqui os dois objetos. Comprei, vírgula, um presente. Não pode separar o verbo do objeto, tá bom? Não pode, não pode, não pode. Nem para enfatizar, não usa esse migué, não. Vírgula antes do E, isso é um ponto importante. Porque quando a gente está fazendo enumeração, a gente não usa vírgula antes do E, tá bom? Quando a gente está fazendo vários itens, coloca vírgula entre todos os itens, menos o último que vai ter o Ezinho. Agora, quando o E se repete, é uma figura de linguagem chamada polissíndeto. Aí você tem que colocar vírgula. Por exemplo, Deus criou o céu e a terra e o mar e tudo que há. Então, aqui a gente tem que colocar essa vírgula obrigatoriamente por conta da figura de linguagem. Aí, quando as orações têm sujeitos diferentes, também precisa colocar vírgula. Por exemplo, eu fiquei em casa, vírgula, e ela foi ao cinema, a outra pessoa. Então, aqui são duas orações com sujeitos diferentes, a vírgula obrigatória. Se fosse assim, eu fiquei em casa, vírgula, e fui dormir mais cedo, aí não podia ter vírgula. Eu fiquei em casa e dormi mais cedo. Não pode ter vírgula, porque as duas orações têm o mesmo sujeito. Agora, se o sujeito for diferente entre as duas orações, a vírgula é obrigatória. E aí também tem alguns casos em que o E tem função de mas. Nesse caso, ele usa vírgula também. Então, estudou muito e mesmo assim não passou. Então, isso aqui é uma ideia contrária do que você esperava. Tem valor de mas, usa vírgula. E é isso. Essas são as principais regras da vírgula. Tem outras mais específicas, eu tentei dar uma pincelada geral, nas que vai ajudar o 7º ano na escrita do texto. Qualquer dúvida, meus alunos, por favor, me mandem lá no WhatsApp, façam os exercícios dinâmicos. Coloquei 2 exercícios dinâmicos e mais um escrito aqui para treinar o uso da vírgula. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, vem para o clã, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!